Eu não preciso nem apresentar a marca Faber-Castell Ecolapse, porque é uma marca extremamente conhecida que muitos desenhistas adoram, essa sua marca preferida. E eu também não preciso apresentar a marca Tris Megasoft, que também é uma marca extremamente conhecida, que é muito relevante no meio dos desenhos, que muita gente também acha que é preferida. E nesse vídeo eu vou fazer um desenho com as duas e vou mostrar os pontos positivos e negativos de cada uma. E você vai sair desse vídeo sabendo qual é a melhor. Quantas folhas você já amassou no final do seu desenho por não gostar do resultado que ficou? Já está na hora de você parar de fazer isso. E para isso eu te apresento a solução do curso Anime Sem Dom. Nesse curso possui 6 módulos que vão te ensinar do zero ao profissional do desenho. Você vai aprender todas as técnicas que os profissionais usam. Confere o link na descrição abaixo, tá por um preço super acessível. E aí galera, começando mais um vídeo no canal, que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos fazer um versus, fazer a comparação de duas marcas, a Faber-Castell Ecolapse e a Tris Megasoft, e eu vou mostrar todos os pontos positivos e negativos do lápis e eu vou dar a minha opinião de qual lápis melhor, tá? Qual lápis melhor para tal estilo, qual lápis melhor para tal desenhista. Vou falar tudo nesse vídeo, tá? Mas antes de falar, eu gostaria de saber, tu já me segue no Instagram? Se não, o que você está perdendo? Porque lá no Instagram eu posto preview de vídeo, eu tô sempre comentando lá uma caixa de perguntas lá pra gente conversar, falo sobre meus animes preferidos. Lá eu estou sempre interagindo com vocês, tá? Então segue lá no Instagram, dá essa moral, tem bastante conteúdo lá também. Se você tiver alguma dúvida de desenho, manda lá mensagem lá, manda no direct lá que eu sempre estou respondendo, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, segue no Instagram, o arroba é @animesendom. Se você não quiser pesquisar, na descrição mesmo vai estar o link do Instagram, só clicar e seguir. Mas vamos lá agora para começar os pontos positivos do Faber-Castell Ecolapse. Bom, a Faber-Castell Ecolapse ela tem um ponto positivo do pigmento. O pigmento é um pigmento muito vivo, ela tem cores muito boas, tá? Ela não é uma marca com lápis muito opacos, que tem algumas marcas de lápis de cor que os desenhos ficam sem vida, parece que eles não têm cor, não tem pigmento. A Faber-Castell Ecolapse tem um excelente pigmento, ela se mistura relativamente bem. Como assim? Se você souber misturar as cores, você consegue fazer uma mistura boa com ela. Ela é um pouquinho durinha, podemos dizer assim, para misturar. Você tem que realmente ter um pouquinho de conhecimento a mais. Talvez se você não seja muito bom em misturar as cores, talvez você tenha alguns problemas com ela, tá? Mas se você tiver um pouco mais de experiência e com mais calma, aplicando mais camadas, como eu sempre falo, qual é o jeito certo de colorir? Aplicando camadas. Você aplica uma camada da sombra, depois uma camada da cor principal do que você está pintando. E assim você vai fazendo essa mescla. Aplica uma camada da sombra, aplica uma camada da cor principal. Não gostou do tom, achou que ficou muito claro, aplica mais uma camada da sombra. E assim você vai fazendo, e assim vai misturando as cores, e assim você já passa um ponto por esse ponto meio que negativo, entre aspas, podemos dizer assim, da Faber-Castell Ecolapse. Ela se mistura bem se você souber misturar bem. Se você for um pouco apressado, não tiver uma paciência, provavelmente você não vai conseguir misturar tão bem as coisas vão ficar muito marcadas e tudo mais. Mas nesse ponto também dá pra fazer um bom desenho, tá? É um lápis bem resistente, ele dura bastante, a durabilidade do lápis é muito boa. Ela não é um lápis que se derrete no papel, não é um lápis que se consome rapidamente. A ponta também tem uma resistência, tá? A ponta tem uma boa resistência, ela não quebra com facilidade. E isso é um ponto também muito importante. Ele é um lápis bem resistente, tá?
Outra coisa, é um lápis que vem uma paleta de cores interessante. Por exemplo, a caixinha de 12 cores você já consegue fazer qualquer desenho. Coisa que, por exemplo, numa Super Soft você não consegue, porque a Super Soft não vem tom de pele, tá? Claro, quanto maior a caixinha, melhor. Que aí você vai ter mais opções, obviamente. Mas uma caixinha de 12 cores da Faber-Castell Ecolapse você já consegue pintar qualquer desenho. É um lápis que se mistura bem, se você tiver bastante calma, bastante paciência, usando a técnica que eu estava falando sobre das camadas, você vai conseguir misturar. Tem um pigmento muito bom, um pigmento forte, é um lápis que é bem resistente. Temos que lembrar que é um lápis escolar, tá? Então o preço dele é um preço acessível, tá? Pode ser que seja, por exemplo, uma caixinha, acho que maior, tem caixinha de R$100, cento e poucos. Mas comparado a um profissional, ele ainda é barato, tá? E um ponto negativo do Faber-Castell Ecolapse: apontar. Na minha opinião, isso acho que é a pior coisa dele, porque não é qualquer apontador que vai apontar um Faber-Castell Ecolapse. Você precisa de um apontador bom. Por a ponta ser mais resistente, ela é mais rígida, né? Então isso é bom por um lado, que, por exemplo, em queda, tu derrubou a ponta, provavelmente não vai quebrar, tá? O Faber-Castell Ecolapse tem uma excelente resistência, então provavelmente ele não vai quebrar. Lógico, aí também depende um pouco da sorte, porque o Faber-Castell Ecolapse tem uma resistência maior, então ele vai ter mais chances de não quebrar, mas ainda assim, é um impacto que o lápis não foi projetado para ter. Então vai depender muito da sorte, mas a resistência dele vai fazer que tu tenha mais chances de não ter que apontar de novo. E isso é um ponto positivo, essa durabilidade e resistência, mas isso atrapalha na hora de apontar. Quando eu aponto o lápis, eu vejo que ele é um lápis muito duro, então eu tenho que fazer meio que força e eu tenho que cuidar o apontador. Se você não tem condição de comprar um grande apontador, um apontador extremamente caro e bom e top de linha tal, o que eu aconselho? Você pode usar um apontador mais barato, mas que use ele sempre novo. Então tenha, por exemplo, um apontador exclusivamente para o Faber-Castell Ecolapse, que a lâmina está novinha. Porque se você usar um apontador meio velho, que a lâmina já não tá grande coisa, provavelmente você vai ter muita dificuldade para apontar. E às vezes você vai, talvez quebre a ponta, talvez você não consiga realmente apontar um lápis. Então isso vai ser bem chatinho, pelo menos eu acho muito ruim essa parte, que eu tenho realmente dificuldade para apontar. Tanto que eu até já tenho um apontador, como eu falei, eu já tenho um apontador específico para o Faber-Castell Ecolapse. Aquele apontador que tá novinho, então a lâmina dele tá boa. Eu vou com bastante calma para não travar, porque é bem duro o lápis, é um pouco duro para apontar. Então isso pode gerar um problema. Então isso, na minha opinião, incomoda demais. Isso realmente eu não gosto de ter que ficar apontando. O lado bom aqui, como eu falei, é um lápis que ele tem uma boa durabilidade, então você não vai ter que ficar apontando toda hora. Claro, se você quiser deixar a ponta fina, que ajuda, para quem não sabe, quanto mais fina a ponta, melhor ela espalha o pigmento na folha, tá? Então, se você quiser deixar a ponta fina, que ajude você a misturar as cores, você vai ter que ficar apontando frequentemente mais. Você tem que apontar com maior frequência. E isso pode acabar sendo um problema. Então por isso que eu acho que a dica para passar por cima desse problema é ter um apontador específico para a marca. Não use o apontador com lápis da Tris, da Superstar. Não use, só usa esse apontador para Ecolapse, para tentar manter a qualidade da lâmina no melhor possível, porque realmente você vai precisar. Qualquer apontadorzinho não aponta, tá? Isso é um problema. Isso, na minha opinião, é uma coisa bem ruim da marca, mas meio que você consegue passar por cima. Usando essa técnica de um apontador específico, você já meio que ajuda bastante, tá?
Então, basicamente é isso, tá? A Faber-Castell Ecolapse é uma marca realmente muito boa, por isso tanto que é um dos lápis mais utilizados, né? Todo mundo utiliza esse lápis porque ele realmente é um lápis muito bom, tá? Eu sim recomendo vocês testarem um lápis bom. Ele tem esse problema de ser um pouquinho durinho. Ele realmente não é um dos lápis mais macios, mas se você pegar a prática, se você ir com bastante calma, você realmente consegue fazer uns desenhos incríveis com ele. Agora vamos falar sobre a marca Tris Megasoft, que para mim o principal ponto positivo dela é que ela... Antes de continuar esse vídeo, gostaria de pedir que se você está gostando, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com o amigo. Isso me ajuda muito a continuar postando outros vídeos, trazendo outros materiais. Até comenta aí embaixo outro material que você quer no verso, se você quer uma review, se você quer dando uma opinião minha, tá? Comenta aí embaixo que eu sempre tô lendo, tô sempre respondendo, tá? Então, se você puder lembrar de dar essa inscrição, dar esse like, eu vou ficar extremamente feliz, que isso me ajuda muito, tá? Agora vamos voltar para o vídeo. Mistura muito bem. Os lápis da Tris, eles misturam muito bem, não tem dificuldade nenhuma, tá? Você pode ser o desenhista mais iniciante que for, você vai conseguir fazer misturas muito bem com esse lápis. Você consegue sentir isso no papel, você bota as cores, elas se misturam bem demais. Realmente eu acho que é o principal ponto positivo da lápis da Tris. E isso entra muito no qual desenhista você é. Por exemplo, eu, nesse aspecto da lápis da Tris misturar muito bem, isso me ajuda muito, porque eu gosto nos meus desenhos aplicar várias cores, tá? Eu não gosto de aplicar só uma cor naquele objeto. Não, eu gosto de aplicar um degradê, aplicar outras cores, ou para gerar outros efeitos, tá? Eu nunca gosto de, é uma roupa vermelha, eu vou aplicar um vermelho e pronto. Não, gosto de aplicar outras coisas. Gosto de incrementar mais, e isso tendo um bom lápis, um lápis que mistura muito bem, me ajuda muito nisso, tá? Porque também ajuda a deixar a pintura muito homogênea. Então a mistura, fazer uma boa mistura de cores, a pintura acaba ficando muito homogênea com muito mais facilidade. Tanto que no Faber-Castell Ecolapse eu usei o branco, tá? Em algumas partes eu usei o branco, mas geralmente quando eu vou usar o Faber-Castell Ecolapse eu sempre utilizo o branco para ajudar, para deixar mais uniforme. E no lápis da Tris eu não sinto tanto essa necessidade. Eu não sinto necessidade de usar um branco. Por quê? Porque o lápis mistura mais fácil. Então eu acabo deixando o lápis mais homogêneo, né? O desenho mais homogêneo. Então logo eu não preciso utilizar o branco, tá? Então isso é uma coisa que me ajuda muito, porque eu sou um desenhista que gosta de misturar várias cores. Mas agora você não gosta tanto de fazer mistura, o lápis da Tris eu acho que já muda a figura para você. Para mim isso me ajuda muito, tá? Então isso para mim é o principal ponto positivo da Tris. Outra coisa, o pigmento dela é bom, é um pigmento bom também, é um pigmento vivo, é um pigmento bem forte, não é uma cor morta, não é uma cor opaca, tá? Realmente você vai pintar o desenho, ele vai ter aquela vida dele. É uma coisa também que é muito interessante desse lápis, é segurar ele, na minha opinião, que ele tem um lápis que ele é diferente do, por exemplo, da Ecolapse, que ele é triangular. E eu acho isso muito interessante na hora de segurar, porque eu sinto que meus dedos não cansam, tá? E por você ficar horas e horas segurando o lápis, esse conforto que dá na mão, pra mim faz muita diferença, que eu sinto que é melhor de pintar realmente, tá? Eu sinto que não cansa, assim, falar que eu acho que o lápis da Tris é um lápis bem leve. Então tu pinta horas e horas e horas e não cansa, tá?
que tem uma reclamação de alguns desenhistas que dizem que eles cansam de pintar, aí depois eles têm que deixar para outro dia. O lápis da atriz, eles não tem tanto esse problema, porque ele é um lápis leve que tem assim um bom formato, então é tranquilo de segurar. Então isso é um ponto positivo também da marca, tá? Outro ponto positivo é que ele aponta com bastante tranquilidade, tá? Eu tenho um apontador aqui, ele aponta muito bem assim o lápis, ele deixa a ponta bem fina, sem dificuldade. Não é um lápis que tem uma resistência fraca, não é um lápis que tem uma durabilidade ruim. Ele não derrete na folha, você não tem que ficar apontando várias vezes toda hora, que isso também é um problema em alguns lápis, que isso incomoda, toda hora tem que pegar o apontador e às vezes tem que ir no lixo, tudo mais, não quer deixar toda a sujeira ali, então ele não tem esse problema, ele tem uma boa resistência, tem uma boa durabilidade, um bom pigmento, mistura as cores com tranquilidade, tá bom? É um lápis realmente muito bom para principalmente desenhos que gostam de misturar as cores, tá? Um ponto negativo do lápis é que, na minha opinião, alguns tons são meio claros. Por exemplo, o marrom e o preto, eu acho que eles são cores muito claras. Quando você quer usar um marrom, quando você quer usar um preto, você quer uma cor realmente escura, que realmente é para dar um contraste no desenho. Então, as cores mais escuras que você utiliza no desenho geralmente é o marrom e o preto. Mas se essas cores forem claras, isso te prejudica de fazer um contraste grande. E isso te prejudica de fazer uma boa coloração. A coloração tá muito, ela se importa, né? Ela é muito afetada pelo contraste das cores, por ter pontos muito escuros, pontos bem claros e assim vai, tá? Então, eu acho que os lápis da atriz, o marrom dele é meio claro. Por exemplo, o marrom da Faber-Castell Ecolápis eu gosto mais. Eu acho que ele é mais escuro e isso dá um efeito melhor pro desenho. O lápis preto também não gosto, que eu acho que também é um lápis muito claro. E eu acho que o preto e o marrom tem que ser uma cor escura, então eu não curto muito desses tons, tá? Mas sim, é um lápis extremamente bom, que vale muito a pena, tá? Uma vantagem também do Tris é que ele tem uma caixinha só para tom de pele, que eu também utilizei nesse desenho. Isso é uma vantagem muito grande em cima da Faber-Castell Lápis, que ela não tem. Você tem que comprar uma caixinha muito grande, uma caixinha de 48 cores para vir alguns tons, de que se você comprar uma de 12 só de tons de pele, você já vai ter eles, tá? Então, essa diversidade é uma coisa que é muito a favor da atriz, tá? Você ter uma caixinha de tons de pele própria da marca. Então, isso realmente ajuda muito, tá? E ajudou muito nesse desenho, tá? Então, eu realmente acho muito bom os lápis da atriz. Eu me adapto muito mais. Mas aí fica a pergunta do vídeo, né? Qual é o lápis melhor? Eu acho que depende. Se você é um desenhista que gosta muito de misturar as cores, como eu, gosta de aplicar vários efeitos, gosta muito de degradê e tal, eu acho para você melhor o lápis da atriz, por ele misturar melhor as cores, por ele ter um pigmento vivo, por ele saber apontar tranquilamente. Você vai ter bastante facilidade de misturar, bastante facilidade de deixar a pintura bem homogênea. Você vai conseguir fazer desenhos incríveis usando essa marca, tá? Mas agora você não gosta tanto de misturar as cores. Você até mistura, tá? Que é o correto. Mas você não gosta de aplicar vários tons, não gosta de aplicar 3, 4 cores no objeto. Você aplica ali as mínimas necessárias. Qual é melhor? Na minha opinião, para ti é melhor a Faber-Castell Ecolápis. Por que isso? Apesar dos lápis da atriz ter um pigmento bom, os lápis da Ecolápis ainda são melhores. Eles deixam uma pintura mais viva do que a Ecolápis. E
o principal ponto da Tris é a mistura de cores dela, é essa facilidade de você conseguir aplicar várias cores e elas se misturarem muito bem. Mas se você não tem esse hábito, você não vai usar esse ponto, você não vai usar a principal qualidade do lápis. Então não tem por que você usar ele. E a Faber-Castell Ecolapse é um lápis que é bem acessível e o pigmento dela é melhor, tá? Ela, na minha opinião, tirando a parte da mistura de cores, que aí realmente a Tris é melhor, e é bem melhor, por sinal. Isso não quer dizer que o lápis da Faber-Castell Ecolapse é ruim, realmente é que o lápis da Tris mistura é muito bom. Em todos os outros pontos, o Faber-Castell Ecolapse ele empata, senão ele ganha, tá? Então, resistência, durabilidade, o pigmento, por exemplo, o pigmento ele ganha, um lápis deixar homogêneo também, tipo, né? Ou ele empata ou ele ganha. Então, se você não vai usar a principal qualidade do lápis da Tris, não tem por que você usar ele. Use do Ecolapse que ele é melhor, tá? Nesse caso, mas se você realmente gosta de misturar muitas cores, eu aconselho que você use o lápis Tris Mega Soft. Então foi assim que ficou o desenho, espero que tenha gostado, tá? Vou botar aí no card o meu outro versus que eu fiz do Faber-Castell Ecolapse Super Soft, também foi um verso que ficou muito legal, tá? Lá eu também dos pontos positivos do Eco, dos pontos positivos do Super Soft. Assiste ele também que ele vai te ajudar a entender um pouco mais tanto do lápis Ecolapse quanto do Super Soft. Não vale muito a pena você assistir o vídeo, tá? Então espero que tenha gostado, até a próxima, tchau!